Vamos dar continuidade aí à nossa matéria de angelologia, tratando ainda acerca agora da origem dos anjos. Vamos ver um pouco aqui acerca da referência textual, passada aqui pelo teólogo. E aí vamos dar continuidade, passando uma explicação básica aqui acerca do tema. E também fazendo algumas leituras referenciais que com certeza vão contribuir bastante para o nosso conhecimento. Então já temos visto aí acerca dos anjos nas tradições. Temos visto aí acerca dos referenciais bíblicos, né, que nos dão um direcionamento para poder analisar este mar de informações que tem acerca de seres espirituais, acerca de anjos, né, fazer uma diferenciação entre aquilo que é conforme a ortodoxia bíblica, conforme aquilo que é de acordo com a revelação da Sagrada Escritura, e aquilo que é uma informação geral que vem de fontes do misticismo, né, do gnosticismo de forma geral, da cabala, desses movimentos de nova era. Então, tantas coisas que têm surgido aí, que têm trazido especulações acerca do mundo espiritual de uma forma geral, acerca dos anjos, acerca dessas manifestações espirituais, mas que nem sempre tem uma fonte, uma origem que possa ser confiável. Então nós temos aí sempre que fazer uma separação entre aquilo que é uma afirmação bíblica e aquilo que na verdade tem fontes estranhas, né? Então, analisando mais acerca disso, a gente vai passar a olhar na nossa matéria aquilo que a Bíblia nos diz a respeito, né? Então, demos uma passada geral acerca de diversas fontes, né? Diversas tradições acerca dos anjos, e vamos agora ficar mais focados em cima daquilo que a Bíblia diz a respeito, tratando, por exemplo, agora da origem. Então, vamos falar um pouco acerca da origem dos anjos. O texto que temos aqui na nossa apostila, na página 19, falando aqui acerca da origem, vamos fazer aqui a leitura e vamos dar sequência aqui, analisando também outras fontes. Diz o seguinte: como já foi verificado, o grande interesse dos homens pelos anjos é muito antigo. Orígenes, um dos mais antigos teólogos cristãos que viveu entre os anos de 185 e 254 depois de Cristo, escreveu: somos criaturas com duas naturezas, animal, semelhante às bestas, e racional, porém racional imperfeita. Não haverá outra criatura melhor? Já especulando aí acerca das gradações de perfeição, né? Então vemos aí que temos o homem com uma criação maravilhosa, né, da parte de Deus, mas que sofreu devido à queda no pecado e assim adquiriu uma imperfeição, e outros seres que também são criaturas de Deus, também participam aí de toda essa gama, né, de seres que foram criados aí pelo Verbo Divino, e que em diferentes gradações são seres mais puros, são seres mais elevados, seres mais espirituais, ou seres com outros tipos de constituição, outros tipos de forma. Então vemos aí na continuidade, diz: assim como percebemos por nossa parte sensível que existem seres inferiores, é razoável crer por nossa parte nobre e intelectual que existem seres superiores. Quanto ao Todo-Poderoso haver criado multidão de anjos, é razoável, pois estaria o céu deserto de habitantes inteligentes, não é nem desocupado nem solitário. Então Deus não é nem desocupado nem solitário, conforme ele diz aqui. Seu caráter consiste em ser bom e fazer o bem. Então temos aí uma visão mais natural em relação ao fato do céu estar habitado por muitos seres, né, por haverem inúmeros seres espirituais que são participantes aí do grande governo de Deus sobre todo o universo. Então temos aí essa afirmativa já da parte do autor. Vai aqui nas palavras de Orígenes o antigo conceito de sistema de gradação. Esse sistema argumenta que o universo em que vivemos não existe perfeição absoluta, mas tão somente relativa, onde existem seres mais e menos perfeitos. Isso quer dizer que há graus de perfeição em todas as coisas, sendo Deus o grau máximo de perfeição, a perfeição absoluta. Quanto ao fato de Deus não ser solitário e a povoação do céu por seres espirituais, ele mostra que os anjos foram criados por Deus para com ele interagir, né? Interagirem com ele, participarem com ele desse grande governo, né?
Então temos aí já essa breve leitura. Ele vai começar a tratar aqui sobre a maneira como os anjos foram criados, mas algumas coisas só que precisamos pontuar nessas questões. Ele tem usado bastante aqui os textos de Orígenes, e é certamente um grande teólogo, só que temos que guardar algumas ressalvas em relação a alguns posicionamentos de Orígenes. Ele que era da escola de Alexandria, que praticava uma teologia que dava muita ênfase sobre o uso da ferramenta da alegoria. Ele alegorizou muitas passagens da Escritura, e em alguns momentos ele se aproximou, muitas das vezes de forma benéfica, né, trazendo para dentro da teologia muito do platonismo, mas em alguns momentos ele excedeu um tanto a medida dessa aproximação com o platonismo, e passou a olhar também para a questão da alma habitar corpos, por exemplo, a questão de nós termos essa constituição corporal, física, material. Olhou para ele em alguns momentos de uma forma como que isso fosse um demérito, como se isso fosse um demérito ao ser humano, só pelo fato em si de estar ligado à matéria. Como se isso por si já tornasse o ser humano como alguém defeituoso, alguém que em relação ao anjo é inferior por estar ligado à matéria, logo está ligado a algo imperfeito, é algo que por si só é imperfeito. Então isso é muita influência dessa visão platônica, que de fato olhava assim para a questão material, olhava para a matéria como inerentemente má, como algo que aprisiona a alma, algo que impede a elevação. Então o risco desse aproximamento é muito grande, porque quando nós olhamos, por exemplo, para Agostinho, que na época dele vai tomar muitos textos de Orígenes, vai fazer muito uso dos textos de Orígenes, certamente é um grande teólogo, e ele mesmo vai dizer isso no livro A Cidade de Deus. Mas mesmo reconhecendo a grandeza da sua teologia, reconhecendo o valor, a importância dela, ele se vê impingido a fazer algumas correções. Por exemplo, com relação a essa aproximação excessiva. Essa aproximação excessiva com o platonismo, e um pouco como que um endossamento dessa visão. Não totalmente, mas pelo menos de alguma maneira, uma concordância, né, uma aproximação com essa visão em relação à matéria. E Agostinho deixa muito claro que não podemos entrar por esse equívoco, porque na verdade toda a criação ela tem sua origem única em Deus. Então, o Verbo, o Logos divino, é o criador de todas as coisas. É o criador da matéria, inclusive. A matéria não é coeterna com Deus. A matéria não é inerentemente má. Mas sim, parte do mundo material físico está corrompido, atingido, sofre, inclusive, como a Bíblia diz, que a própria terra sofre, geme, né, esperando a restauração de todas as coisas, devido ao mal, ao acidente chamado pecado, tá, ok? Ao acidente chamado mal. Então temos aí essa situação que não é uma situação criada de origem, é uma situação que seja intrínseca à matéria. O mal não é intrínseco à matéria, tá, ok? Mas o mal é um acidente que ocorreu devido à manifestação de desobediência por parte de seres espirituais, num primeiro momento, e que, seduzindo o homem, trouxeram ele para dentro também deste erro. Então o homem, seduzido por esses seres espirituais decaídos, se viram também envolvidos por esse mal. O pecado entrou na humanidade e corrompeu com a matéria, trouxe essa corrupção, essa comunicação do pecado e consequentemente a morte. Mas isso foi um acidente de percurso, isso não foi transferido na criação, isso não é intrínseco à própria matéria, tá, ok? Então a matéria não é inerentemente má, logo a matéria não é uma prisão, uma cadeia para a alma, ela tornou-se má devido à entrada do pecado. Então quando falamos de gradação e de perfeição de seres, não podemos entrar por esse caminho, temos que separar esses conceitos. Na verdade, a matéria não foi criada má, ela foi criada perfeita para servir a Deus no seu estado, ao seu modo, ok? E ao seu modo ela está dentro desse plano de gradações, de seres mais próximos de Deus, seres mais próximos do Todo-Poderoso, que estão em contato direto com Ele. Aí temos os seres celestiais que são descritos na Escritura, alguns mais, outros menos,
e que estão em diferentes níveis, né, de gradação, mais próximos de Deus. Seres que, por exemplo, são retratados na Escritura como seres incandescentes. O próprio serafim, o termo serafins, que na sua própria, no seu próprio nome, na sua própria designação, traz a ideia de seres luminosos, incandescentes, por estarem extremamente próximos, né, à divindade, estarem em constante adoração e louvor ao Senhor, o papel de desempenho da criação. E outros seres, os querubins, os anjos de modo geral, anjos que assistem diante de Deus, como Gabriel diz de si mesmo, que eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Anjos que são colocados como líder de outros anjos, e descendo nesse nível de gradação até as demais criações que participam aí do plano de Deus, mas de origem um plano perfeito, perfeito para todos, desde os seres com uma gradação mais superior, mais pura, né, mais complexa, até os seres mais simples, não seres distorcidos, decaídos, defeituosos, mas simplesmente seres que não têm toda esta pureza, seres que são mais simples na sua constituição, mas que foram criados dentro de um plano perfeito de Deus, e todos estão enquadrados dentro desse plano perfeito. Então não são intrinsecamente maus, não são intrinsecamente corrompidos, mas tornaram-se devido a um acidente. O acidente da entrada do mal, o acidente da entrada do pecado na humanidade. Então temos aí que fazer essa separação de conceitos. Então Orígenes com certeza tem coisas muito importantes a transmitir, mas tem que se tomar cuidado com essa aproximação arriscada do platonismo, que é exatamente o que Agostinho busca corrigir, né, dessa teologia de Orígenes. E falando também acerca dos anjos, né, tratando aqui acerca da sua origem. Então, basicamente, falando acerca da criação de Deus, o Senhor como único criador de todas as coisas, separam-se totalmente dos conceitos pagãos, que tem aí, tanto na questão enoteísta, né, um Deus superior e diversas deidades que estão justamente com ele. Então, podemos olhar, por exemplo, para Zeus e todo o panteão de deuses que o cercam, né, no Monte Olimpo. Ou podemos falar de Ahura Mazda e os seres também que estão em volta dele, a quem ele concede poder de serem co-criadores, né? Então temos aí esses 7 anjos que são chamados de emanações de Ahura Mazda e que participam de toda a criação, sendo cada um responsável por algum aspecto da criação, e colocando outros seres subalternos para administrar junto com eles. Então são conceitos pagãos, são conceitos que foram transmitidos ao longo da história, foram comunicados, foram reinterpretados, foram mesclados com outros, mas na verdade não tem respaldo bíblico. Nós, quando olhamos para aquilo que a Bíblia diz acerca de criação, nós vemos Deus como o único criador, e quando falamos de Deus estamos falando de Pai, Filho e Espírito Santo, estamos falando de uma triunidade, tá ok? Estamos falando de 3 pessoas e uma essência, e os 3 atuando de forma intensa na criação de todas as coisas. E aí vemos Deus manifestar-se na criação, né, no tempo e no espaço, através do Verbo, que é Cristo Jesus, que é a palavra por meio de quem tudo foi criado. Então a palavra de Deus, que é diferente da palavra do homem, a palavra do homem é só vocalização, é simplesmente transformar o ar em palavra de determinado idioma. Agora a palavra de Deus, a palavra em si já é criadora. Deus chama a existência e tal coisa passa a existir a partir daquele momento, porque foi pronunciado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo. Então tudo que foi criado por meio dele, como João diz no seu evangelho. Então temos aí a questão da diferenciação entre o conceito bíblico, dogmático, ortodoxo e os conceitos pagãos que estão circulando por aí. Então dentro do conceito bíblico já começamos a observar que tudo está subordinado a Deus, tudo está subordinado a ele. Satanás não está disputando com Deus em relação ao governo do universo. Simplesmente ele é um ser que tentou, não guardou a sua posição, tentou se elevar acima daquilo que lhe era devido. Com isso, acabou atraindo para si condenação. Já está condenado, tá ok? Está ainda aguardando o cumprimento desta sentença definitiva, quando então será lançado juntamente com os demais anjos e com aqueles que se viram seduzidos pelos demônios no largo de fogo, né, conforme aponta aí no livro de Apocalipse. Mas ele não disputa com Deus, ele não tem competência para disputar com Deus no governo do universo. Ele simplesmente tem alguma liberdade de atuação dentro desse tempo em que Deus permite
que esses seres livres tomem decisões livres. Então Deus está permitindo, é o tempo em que Deus permite que esses seres volitivos, esses seres que têm livre-arbítrio, o exerçam, né, para seu bem ou para seu mal, né, para alcançar a misericórdia e a salvação em Cristo, ou para lançarem-se em condenação eterna, recebendo o devido preço, o devido salário pelas suas más escolhas, né? O salário do pecado é a morte, como aponta aí Paulo em Romanos. Então temos aí não seres disputando com Deus o governo do universo, mas simplesmente seres que estão tendo um tempo para tomarem decisões livres, sendo após responsabilizados pelas suas decisões. Então é isso que vemos da Escritura falar acerca de como o universo é governado. Passando especificamente agora para a criação dos anjos, como diz aqui o subtítulo, como os anjos foram criados. Temos aí os dois posicionamentos mais importantes. Vou passar aqui, temos o título aí, a origem dos anjos. Passando agora para esse. Como os anjos foram criados. Então tem o texto referencial de Neemias 9:6 que diz: Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus. Veja, os céus e os mais altos céus. É interessante essa abordagem aí de Neemias, né? Desse homem de Deus falando acerca dos céus e os mais altos céus. Ele fez questão de denotar que existem diferentes níveis celestiais, né? Existe o céu, e observamos o céu atmosférico, o céu sideral, né? Fora da nossa atmosfera. E existe o céu celeste, um ambiente espiritual, um ambiente no qual está o trono de Deus e que não pode ser alcançado por vias físicas, né? O lugar onde Deus de fato habita e onde os seus seres celestiais estão na sua corte, né? E onde só pode ser alcançado por meio da permissão do próprio Deus, do próprio Senhor, né? Que permite que adentre-se ou não a esse ambiente celestial, tá ok? Mas temos aí esses diferentes ambientes, como o próprio autor, inspirado aí pelo Espírito Santo de Deus, ele nos deixa até uma certa linha, né, de pensamento: céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, todos os seres que nele habitam, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos do céu te adoram. Então esse é o posicionamento bíblico. O posicionamento bíblico é centralizador. Então, o que é centralizador? Então a revelação bíblica é de que existe um só Deus, que o Senhor é criador de todas as coisas, e que dentre estas coisas criadas por Deus, estes seres criados por Deus, houveram seres livres que tomaram decisões de desobedecer a Deus, e com isso estão afastando-se da sua luz, estão afastando-se da sua presença. Então, ao afastar-se da luz, mergulha-se em trevas. A trevas não é um ser por si, mas é uma ausência do ser perfeito que é Deus, que é a luz. Tá ok? Então, o mal é um não ser, tá certo? As trevas são a ausência de luz. Então, os seres maus não são em si mesmos, não se autocriaram, tá certo? Não tem não são eternos e não tem uma autoexistência. Eles tornaram-se o que são atualmente, mas não foram feitos assim. Foram feitos como seres de luz e tornaram-se defeituosos, seres das trevas, seres decaídos como são agora. Vamos falar melhor sobre isso quando abordarmos demonologia, no final aqui da nossa matéria. Como declarado no texto bíblico, os mundos físico e espiritual e seus habitantes têm todos origem em um só Deus. Conforme já lemos no texto da carta aos Hebreus, o espiritual precede, né, o material. Então temos aí o mundo espiritual sendo criado aí por Deus, né, toda essa corte que compõe o seu reino espiritual, o seu reino celestial. E após a criação de todos esses seres celestiais, um mundo físico, né, no qual está incluído aí os seres humanos e os demais seres que conosco compartilham dessa existência. Mas primeiro o espiritual, depois o físico ou material. Sabemos também que existem diferentes gradações de perfeição entre os seres, como já falei na explicação.
A gente não pode confundir isso com o conceito platônico, que é defendido nessas escolas, nessa filosofia grega, de que a matéria é inerentemente má e que ela é uma prisão para a alma ou espírito, tá ok? Mas sim que existem diferentes níveis de gradação, sendo alguns seres puro espírito e próximos a Deus, e outros seres mais simples, mais distantes, físicos, materiais, tá certo? E não em contato direto com o Senhor, mas não necessariamente foram criados decaídos ou distorcidos ou maus, mas foram criados numa forma diferente, numa gradação mais simples, tá ok? É uma questão de gradação e não de defeito. E de acordo com teólogos como Orígenes, que em sua obra analisou essas gradações, podemos dizer que existem seres que exibem mais perfeição que os seres humanos, uma vez que são totalmente espirituais. Aí ele começa a analisar também acerca da diferença entre os anjos e os homens. Os anjos, por serem puro espírito, vamos ver aqui alguns referenciais, fazer algumas leituras, eles estão numa gradação superior, né, porque eles são puro espírito e estão mais próximos do trono de Deus. Alguns até diretamente assistem a Deus, estão do mais íntimo, próximos ao Todo-Poderoso, estão constantemente em contato direto com Ele. Então são seres extremamente puros. Então, temos essa questão dessas gradações dentro de toda uma visão acerca dos seres criados, mas todos criados por Deus e criados para a sua honra, a sua glória, e criados dentro do seu plano perfeito. Na continuidade, temos aí essas diferenciações que a gente vem fazendo já ao longo desse estudo e que temos que sempre deixar bem claro, né? Então, para deixar isso aí bastante bem claro, né? Como a Bíblia encara aí essas perspectivas, a gente traz aí também algumas definições. Então, falando acerca da forma como os anjos foram criados, temos aí aquilo que é defendido de uma forma geral aí dentro dessa mentalidade pagã, essa mentalidade fora do direcionamento bíblico, e que em alguns momentos foi até adotado por alguns teólogos, mas que não é respaldado pela Sagrada Escritura, essa visão de que os anjos na verdade são emanações. Então, essa emanação, como está descrito aí, ação ou efeito de emanar, de onde se inicia alguma coisa, origem ou procedência. Então, uma emanação sendo como que um ser que transporta em si mesmo parte do ser de onde ele tem origem. Okay? Então, como se o anjo fosse uma parte do próprio Deus. Então, ao olhar para o anjo, estaríamos olhando para Deus. Diferentemente daquilo que vemos na Bíblia Sagrada, quando fala que determinado anjo foi enviado pelo Senhor. E quando o anjo comunica a mensagem, é o próprio Deus que fala através dele. Então, Deus pode falar através do anjo até como primeira pessoa. É como se um anjo fosse simplesmente um aparelho que está emitindo som. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, um walkie-talkie, um aparelho, um celular, onde a pessoa se comunica com você, não é o celular que está falando com você, é a pessoa que está usando dessa tecnologia e está se comunicando com você. Então, o celular não vai ter não existe uma segunda pessoa. Ele não vai falar ele mesmo com você e a outra pessoa vai falar através dele, como uma segunda pessoa. A pessoa está falando diretamente com você através de um aparelho. Então, um anjo, em determinadas situações, ele é usado como um aparelho comunicador mesmo. Então, Deus fala através do anjo na primeira pessoa, falando como se ele estivesse diante de você. Não é possível a gente ver nas manifestações que a Bíblia nos aponta acerca dos anjos, não é possível Deus falar diretamente com o homem como falava no Éden, devido à situação em que o homem está em pecado, e estando em pecado não poderia suportar a glória de Deus. Então Moisés, que foi alguém muito próximo ao Senhor, alguém que teve uma comunhão intensa com Deus, foi-lhe permitido pela misericórdia de Deus ver assim, um reflexo da sua glória, devido à posição que Moisés alcançou, a comunhão, a intimidade que ele alcançou com Deus. Então foi-lhe permitido ver o reflexo da sua glória. Ok? Mas ver a face de Deus só no momento em que todos fomos transformados. Pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, ressuscitaremos como Ele ressuscitou. Teremos corpos gloriosos como Ele teve, tá ok? Como Ele adotou e está
nesse corpo glorioso sentado à destra do Pai. Então teremos também corpos gloriosos como o Senhor Jesus Cristo, quando então poderemos olhar face a face, né, na presença de Deus. Mas isso é um momento futuro. Na atualidade estamos ainda afetados pelo pecado e com isso não podemos estar na presença de Deus. Assim, quando o anjo se manifesta para nós e Deus se comunica através do anjo, Deus fala diretamente conosco, né, e o anjo é simplesmente um aparelho comunicador. Então o anjo não é uma parte de Deus. Ele não pode falar por si mesmo, mas ele faz esse papel dessa comunicação. Então ele não é uma emanação, ele é um ser criado. Agora, diferentemente, nós vemos, por exemplo, algumas manifestações do anjo do Senhor. E aí, conforme já temos apontado, a teologia tem afirmado que essas manifestações do anjo do Senhor são, na verdade, uma revelação acerca das manifestações do Cristo pré-encarnado. Então, o Senhor Jesus Cristo, antes de vir ao mundo como homem, ele se manifestava nessa figura chamada anjo do Senhor, que muitas das vezes aceitou a adoração, aceitou sacrifícios, tomou decisões livres por si mesmo, né, e conferiu bênçãos, mudou o nome, né, manifestou alguns aspectos da sua pessoa, quando ele diz de si mesmo que ele é maravilhoso, que seu nome é maravilhoso. E nós encontraremos indícios em Isaías, quando Isaías diz acerca do Messias que ele é maravilhoso. Então podemos fazer essa ligação. Então o anjo do Senhor tem um comportamento diferenciado em relação aos demais anjos, que são comunicadores diretos da fala do próprio Deus, mas não são emanações. Eles são seres por meio dos quais Deus se comunica, se manifesta. Agora, com relação àquilo que a Bíblia diz sobre anjos, temos Salmo 148,5. Salmo 148,5. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então, logo temos aí a afirmação clara, né? Não resta dúvidas, segundo a Escritura, de que os anjos foram criados pela palavra de Deus e são seres criados. Então, que não são emanação, são seres criados ex nihilo, ou seja, criados a partir da sua palavra, criados do nada. Eles não são uma pequena parte de Deus ante a qual você pode adorar, você pode oferecer de sacrifício, como se estivesse oferecendo ao próprio Deus. Então, tudo isso aí faz parte de uma mentalidade pagã, que tinha os anjos como... Os anjos, na verdade, eram para eles as representações dos semideuses. Aquilo que nós chamamos de anjos, eles chamavam de semideuses, de deuses inferiores. E aí eles relacionavam-se com esses deuses inferiores, entendendo que o Deus Supremo, eles não têm acesso a ele. Então essa é a mentalidade pagã. Eles se relacionam então com esses seres inferiores, inclusive esses seres inferiores, cada um relacionado a algum tipo de ação na natureza. Quer um anjo que lida com a questão da saúde, outro Deus, né, que lida com a questão da colheita, outro Deus da guerra, outro Deus disso, Deus daquilo, e os deuses também do lado sombrio, né, do lado obscuro, das trevas, que lidam com a destruição, com a peste, com a doença, com a morte, com as desgraças, e aí eles ficam tentando interagir entre esses dois grupos de seres, né, manipulando esses seres através dos sacrifícios, rezas, mandingas, rituais, sacrifício humano, e vão tentando aí manipular o mundo espiritual através dessas coisas, mas na verdade tudo isso é uma grande distorção da realidade. O que a Escritura diz é que os anjos, seres iluminados, seres submissos à vontade de Deus, são meramente cooperadores aí do grande reino de Deus, que estão totalmente subordinados ao seu comando. Então as petições têm que ser apresentadas ao Deus Todo-Poderoso por meio de Jesus Cristo, aquele que é o único caminho, é o mediador entre Deus e os homens. Então esse é o caminho para se chegar a Deus, através de Cristo. Então é apresentado a Cristo, e Cristo então, na sua soberania, na sua vontade, ele concede conforme o seu querer a sua vontade, né? Ele faz de acordo com aquilo que é do seu querer e da sua vontade. Não há possibilidade de manipulação sobre Deus. Deus concede aquilo que é de acordo com o seu querer e com a sua vontade. E pode, na execução da sua vontade, empregar os anjos. Então, os anjos são servos de Deus. Deus utiliza-se do anjo para trazer uma mensagem. Deus utiliza-se do anjo para realizar um milagre, para realizar uma cura, para trazer livramento. E muitas das vezes nós somos premiados com os livramentos de Deus sem que sequer tenhamos sabido disso. Não chega nem ao nosso conhecimento. Mas você foi livrado de um assalto, você foi livrado da morte,
você foi livrado de um acidente, você foi livrado de ser atingido, de ser sequestrado, de ser morto. Você teve diversos livramentos ao longo do seu dia que você sequer tomou conhecimento e que Deus empregou seus anjos para isso. Aí existem alguns momentos, algumas situações em que Deus, pelo seu poder, pela sua soberania, permite que algumas coisas aconteçam também. Temos que ser realistas. Então, o que nós temos que ter certeza é de a cada minuto, a cada momento, estarmos certos da nossa salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Porque não sabemos quando Jesus pode voltar de uma forma coletiva para arrebatar a igreja, ou quando Jesus pode voltar num sentido individual, quando Deus permite que o mal venha e que você seja abatido. Muitas pessoas têm receio em falar acerca disso, mas nós não podemos ter, porque a Bíblia Sagrada ela é muito clara a respeito. Então, o governo de todas as coisas está na mão de Deus. Então, se Deus permite que o mal venha e se abata sobre a nossa vida, nós temos que entender que nós somos criatura e Ele é criador. Então, o que nós temos que ter a cada minuto, temos que ter certeza de estarmos subordinados a Cristo, submissos a Ele, e temos certeza de salvação nele, na pessoa bendita dele. Porque mesmo se o mal vier e nossa vida for ceifada, em Cristo nós temos que ter certeza de salvação e adentrar as mansões celestiais, pela sua bendita salvação. Se nós tivermos o Espírito de Deus em nós, tivermos o selo da promessa, nós somos predestinados às mansões celestiais, a adentrar, ao céu, à presença de Deus. Então, mesmo que Deus permita, sua vida vai ser ceifada por meio de um acidente. E não tem anjo que possa se meter no caminho, nem anjo nem demônio. Se Deus permitir, a sua vida vai ser ceifada assim, pronto, acabou-se. Agora, se você está em comunhão com Cristo, é você fechar os olhos aqui e abrir os olhos lá no paraíso, juntamente com aquele ladrão convertido que no último minuto da sua vida fez a coisa certa. Foi a vida inteira cometendo erros, mas no último minuto ele fez a coisa certa, reconheceu. Eu sou pecador, nós somos pecadores, merecemos estar aqui, mas ele não. E aí, voltando-se para Cristo, disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que Cristo respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E é isso que importa. Da certa maneira como você vai entrar no paraíso, não importa. Importa que você seja atingido, tenha certeza nessa palavra, que você pode hoje mesmo estar juntamente com Cristo no paraíso. E fechando os olhos aqui, o Senhor emprega seus anjos, por exemplo, para levar o seu espírito às mansões celestiais, ao paraíso, tá ok? Então, isso que nós temos que guardar com certeza. Então, temos aí a questão da diferença entre emanação e criação ex nihilo, e vemos que a Escritura, na verdade, favorece a visão da criação e não da emanação. Na continuidade,